Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezar não é apenas realizar um ato, mas rezar significa ter uma atitude. É uma atitude de fé rezar. É próprio de quem tem fé rezar. É próprio de quem não tem fé não rezar, não compreender a oração e não ter a mínima vontade nem a mínima aceitação para rezar. Quem acha que não existe um Deus, pensa que quem reza fala com ninguém. E daí a oração ser então uma necessidade para quem tem fé e para quem deseja ter fé. Porque rezar não significa a gente compreender tudo e conversar com alguém com todas as certezas do mundo, mas significa exatamente nós buscarmos alguém que está constituído num mistério do qual nós participamos, mas que para nós permanece mistério. Se a gente analisar bem, dá para fazer uma analogia. A gente falar é uma coisa, a gente ouvir é outra. Dialogar não é simplesmente ouvir e falar. Dialogar significa estabelecer uma conexão entre quem fala e quem ouve, depois entre quem depois de ouvir fala e o outro depois de falar ouve. Porque o ser humano também é um mistério um para o outro. Uma coisa é a gente falar coisas que são externas a nós. Outra coisa é a gente se expressar naquilo que a gente está falando, coisa que a gente não fala com qualquer um. Então, rezar significa uma conexão entre quem fala e quem ouve, acreditando que se trata de um diálogo no qual não apenas nós falamos, mas falamos e ouvimos. Então, rezar é próprio de quem tem fé. E ter fé é uma consequência de quem reza, porque rezar significa procurar Deus. Nós o procuramos e nós o encontramos. É preciso ter fé para rezar, e para ter fé é preciso rezar. As duas coisas se entrelaçam. E é por isso que quando os discípulos veem Jesus rezando, alguma coisa toca neles. Porque eles percebem que Jesus não está apenas fazendo uma reflexão pessoal, não está tendo apenas uma atitude de encontro consigo mesmo, mas que Jesus está rezando. E por isso então pedem a ele que lhes ensine a rezar. A palavra
com as suas variações, rezar, rezando, rezardes, aparece 3 vezes. Jesus estava rezando. Senhor, ensina-nos a rezar. Quando rezardes, rezar. Não é monólogo de maneira nenhuma. E também não é propriamente a atividade de falar apenas. Trata-se de estar em comunhão com Deus. Como poderíamos dizer em tempos de informática, estar em conexão com Deus, uma conexão direta, pessoal. E é por isso que Jesus ensina então a oração. E nesta oração, que chamamos oração do Senhor, nesta oração, ele nos mostra a novidade do seu jeito de rezar, tanto pela forma quanto pelo conteúdo. A forma é rezar como um filho que fala com seu pai. Pai, santificado seja o teu nome. Portanto, a forma é um diálogo familiar. Existem outras formas de rezar. Existem outras formas de se dirigir a Deus. Às vezes, muito solenes e muito distantes. Jesus ensina a rezar como quem fala com seu Pai. E no conteúdo, porque nós rezamos não o que nós queremos, mas rezamos, segundo Jesus nos ensinou, aquilo que o Pai quer. Por que rezamos pedindo que Ele faça a vontade dEle? Porque acreditamos que a vontade dEle é perfeita. Porque rezamos a Ele pedindo que nos livre do mal? Porque acreditamos que sem Ele não vencemos o mal. Porque rezamos pedindo a Ele que nos dê o necessário para cada dia. Porque temos consciência de que somos incapazes de viver sem Ele, de que tudo que temos vem dEle. Por isso, a oração do Pai Nosso é um pedido a Deus de tudo que nós precisamos. E é um louvor pleno, porque ao pedir tudo que nós precisamos, de fato, reconhecendo, louvamos a Deus de quem sabemos que recebemos tudo o que temos, tudo o que somos, e em quem podemos confiar como um filho confia inteiramente no seu pai. Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.